Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira, você vai conferir o julgamento das contas de duas câmaras de vereadores. São as contas de 2009 dos legislativos de Carlinda e Araguainha. E ainda as contas da Prefeitura de Matupá. É o TC Notícias do dia 13 de agosto que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros julgam as contas do Instituto de Assistência à Saúde dos servidores de Rondonópolis. Confira os detalhes desse processo na reportagem. Em 2009, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, o Servisaúde, sob a administração do diretor executivo Vilmon Desaprígio da Silva Luz, apresentou uma economia na ordem de R$ 125.500. Isso porque a autarquia gastou menos do que o previsto. No entanto, na análise das contas da autarquia, o relator do processo, o conselheiro Campos Neto, identificou algumas irregularidades que não representaram ato capaz de causar prejuízo ao erário ou à própria administração, principalmente porque os resultados orçamentários foram positivos. Por isso, os conselheiros do TCE julgaram as contas de 2009 do Servisaúde regulares, mas fizeram determinações, dentre elas uma multa de R$ 640 ao ex-diretor executivo do Instituto. Você vai saber agora qual foi o resultado do julgamento das contas de 2009 da Câmara de Vereadores de Araguainha. O Legislativo de Araguainha ficou em 2009 sob a responsabilidade dos gestores Silvio José de Moraes Filho e Valdeir Divino Cruz de Oliveira. Cada um ocupou a presidência da Câmara por 6 meses. De acordo com o relatório elaborado pelos auditores da segunda relatoria, sob o comando do conselheiro José Carlos Novelli, que foi o relator das contas, a Câmara gastou cerca de R$ 216 mil com a folha de pagamento, incluindo os subsídios dos vereadores. Esse valor equivale a 59,80% das transferências recebidas do Executivo, estando, portanto, dentro do limite constitucional de 70%. A administração de ambos os gestores, referente ao período de 2009, foi considerada equilibrada, mas a auditoria realizada no Legislativo de Araguainha verificou a ineficiência do sistema de controle interno da Câmara. Por isso, apesar de terem as contas julgadas regulares, os vereadores foram multados em R$ 800 cada um. O relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, fez determinações à atual gestão, como aprimorar o sistema de controle interno e disciplinar a sistemática na concessão e prestação de contas e diárias. Voto no sentido de julgar regulares com recomendações e determinações legais as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Araguainha relativas ao exercício 2009, gestão do senhor Silvio José de Moraes Filho, de 1/1/2009 a 16/6/2009, do senhor Valdeir Divino Cruz de Oliveira, 17/6/2009 a 31/12/2009, aplicando-lhes a multa individual de 25 UPFs. Por fim, reporto-me as recomendações ao Poder Legislativo lançadas no voto constante dos autos. É como voto. Regulares, assim foram julgadas as contas anuais do Legislativo de Carlinda. Voto no sentido de julgar regulares as contas anuais da Câmara Municipal de Carlinda, exercício 2009, de responsabilidade do senhor Antenor Leal. A decisão pela regularidade das contas da Câmara de Carlinda ocorreu em razão do Legislativo apresentar uma administração equilibrada durante o exercício de 2009, gestão do ex-presidente Antenor Leal. Exemplo disso foi o cumprimento dos limites constitucionais e legais, com 49,80% da receita de R$ 661.800 em gastos com folha de pagamento, dentro dos 70% definidos pela Constituição Federal. A equipe técnica da 4ª Relatoria não encontrou irregularidades na análise dos documentos de receitas e despesas do Legislativo. Acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas e o voto do relator do processo, auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, o Pleno do TCE julgou regulares por unanimidade as contas de 2009 da Câmara Municipal de Carlinda.
E as contas da Prefeitura de Matupá também foram apreciadas pelos conselheiros do TCE. Confira agora os detalhes desse processo. Regulares com recomendações e determinações legais. Assim, o TCE julgou as contas de gestão de 2009 do Executivo de Matupá, cidade localizada a cerca de 700 quilômetros de Cuiabá. A decisão pela aprovação das contas foi tomada porque, segundo o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, a Prefeitura teve no ano passado uma receita de pouco mais de 25 milhões de reais. Desse total, o órgão gastou mais de 24 milhões, o que gerou um resultado orçamentário financeiro positivo de 1 milhão. Outro ponto obedecido pela administração do Executivo foi com os recursos nas áreas de saúde e educação. Nos serviços de saúde, foram investidos 24,64% da receita base. No ensino, foram aplicados 32,24% da receita, superando assim os percentuais mínimos estipulados de 15% e 25%, respectivamente. A Prefeitura de Matupá também cumpriu com os índices de investimentos com o Fundeb. Em 2009, o órgão empenhou 78,42% sobre a receita básica, superando o mínimo estabelecido, que é de 60%. Informações que demonstraram uma gestão equilibrada e que motivou o relator do processo, o conselheiro Valdir Teis, a votar pela regularidade das contas. Julgar regulares com determinações legais e recomendações as contas anuais de gestão da Prefeitura de Matupá, exercício de 2009, gestão do senhor Fernando Zafonato, nos termos da legislação, tendo como corresponsável o contador mencionado. O conselheiro ainda aplicou multa de R$ 1.600 ao gestor Fernando Zafonato, devido às falhas de controle interno, de natureza contábil e pelo envio com atraso das informações referentes ao sistema GeoObras. Nós ficamos por aqui. Vocês acompanham agora as imagens do ensaio da Orquestra de Mato Grosso, sob a regência do maestro Leandro Carvalho. O ensaio foi realizado nesta semana no Espaço Lio Arruda, aqui do TCE, e foi aberto a todos os servidores. Para vocês, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição.